Gente, boa noite. Vamos chegando, vamos chegando. Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, na medida do possível. Boa noite, boa noite. Estamos com 130 pessoas, então vamos começando. Enquanto o pessoal vai chegando, mais gente, vou aqui dando alguns avisos. O primeiro é que, como vocês podem ver, hoje quem está aqui na mediação sou eu, Sara. Eu sou assistente na Escola da Cidadania. Rô tá resolvendo, o Rodrigo, né? Tá resolvendo algumas questões, mas logo menos ele retorna o acompanhamento aqui do nosso curso. Mas hoje quem está aqui na mediação sou eu. E aí vamos a gente, então. O primeiro aviso que eu queria dar para vocês é que o Zoom, ele contabiliza a presença de vocês automaticamente. Então, a gente não tem uma lista de formulário, uma presença, né? Uma lista do formulário, porque vocês entrando aqui, o Zoom já contabiliza. Por isso, é importante que vocês verifiquem se o nome de vocês está correto. Quando vocês clicam no botão participantes, que fica aqui embaixo, abre do lado toda a lista, né, de pessoas que está aqui na sala. Você vai procurar o seu nome, que geralmente está com eu, me, Joe, entre parênteses, e aí você confere. Se tiver com seu nome, tudo certo, não precisa alterar nada. Se não estiver com seu nome, você clica nos 3 botões e pede para renomear. E aí sim você escreve o seu nome certinho para que a gente saiba da sua presença aqui na aula. Porque é isso, se tiver Windows, Samsung 0010, a gente não vai saber que é você que está aqui presente. E aí o Zoom não vai entender que é você e nem a gente. Então, por isso a importância de vocês verificarem o nome de vocês. O segundo aviso é que todas as nossas aulas são gravadas e a gente disponibiliza, então, na semana seguinte. Então, semana que vem vocês vão estar recebendo as aulas dessa semana, o acesso. E aí, Bárbara, que está aqui no apoio maravilhosa, ela sempre envia para vocês a aula gravada. Então, todas as aulas elas ficam gravadas e vocês têm acesso uma semana depois. E a gente também sempre pede que as educadoras, que os educadores, eles compartilhem com a gente as apresentações, e aí eles autorizando, a gente também disponibiliza para vocês no Drive da turma, tudo certinho. Vocês também têm acesso... Barulhos na minha casa, enfim. Vocês também têm acesso às apresentações das educadoras e dos educadores. Estão perguntando se precisa ser o nome todo, um nome que te identifique, né? Então, geralmente, se você colocar só Silvia e Fernanda, pode ser que tenha várias aqui no curso. Então, sim, colocar o sobrenome ajuda bastante. Estão pedindo para eu repetir como configurar o nome. Aqui, em participantes, você clica e vai abrir uma janela lateral com todos os nomes. Você vai procurar o seu, que normalmente está indicado entre parênteses com eu, me, depende da língua, do idioma que tiver configurado o seu Zoom. E aí você clica nos 3 pontinhos e vai pedir para renomear. E aí é só escrever o nome certinho para a gente poder te identificar. Esses são os nossos primeiros avisos. Qualquer dúvida, é só mandar um e-mail para a escola, que a gente está sempre respondendo vocês. Tem também o grupo no WhatsApp. Então, quem não tiver acesso ainda, entra no grupo do WhatsApp, porque sempre rola muita coisa bacana. Existem 2, inclusive, um com interações e um sem interações. Então, o grupo do WhatsApp também é um meio de comunicação para a gente. E aí, dados os avisos, vamos começando então a aula de fato. Hoje a gente tem a aula Ser Gente na Cidade, um diálogo sobre direitos humanos e direitos urgentes. E aí, como programação, a gente tem 2 convidadas maravilhosas, que é Valéria Pinheiro, do Laboratório de Estudos de Habitação da Universidade Federal do Ceará, e Ivanete Araújo, da Frente de Luta por Moradia, aqui de São Paulo. Ivanete teve algumas questões hoje que ela e o movimento que ela faz parte está tendo que resolver, que lidar, enfim, várias situações. Mas estamos aqui no aguardo, torcendo para que ela consiga chegar, mas também torcendo para que tudo se resolva da melhor forma.
Então, elas farão essas primeiras falas, né? E aí a gente, em seguida, vai ter uma atividade, uma dinâmica para a gente se conhecer melhor, mais de perto. São muitas pessoas nesse curso, então a gente vai se dividir em grupos menores, para que a gente possa interagir mais de pertinho. E aí, depois dessa atividade, né, nos grupos, a gente volta aqui para a sala maior, para então abrir o debate entre a turma e entre as educadoras convidadas. E aí, ao longo das falas delas, vocês fiquem à vontade também para mandar as perguntas no chat. A gente vai estar aqui compilando tudo, anotando todas as dúvidas, para também a gente estar interagindo com as educadoras sobre essas dúvidas, essas questões, essas inquietações. Tá certo? Bom, então vamos lá, começando. A primeira convidada, a primeira educadora de hoje, que aceitou nosso convite, foi Valéria Pinheiro. Ela é pesquisadora, né, no LEAB-UFC, do Observatório de Remoções, diretora-presidente da ONG Serponte, bacharel em Direito da UFC, mestre em Planejamento Urbano e Regional pela UFRJ, doutorando em Sociologia também pela UFC e membro da Frente de Luta por Moradia Digna. Então, Valéria, muito bem-vinda, muito boa noite, muito obrigada também por ter aceitado o nosso convite. É um prazer ter você aqui. E aí a turma agora é sua. Oi, Sara, obrigada. Lamentando, meu amigo Rodrigo Amado não está aqui hoje, mas sei que depois ele vê, depois a gente interage. Agradecer, né? Já fui aluna de vários desses cursos, ainda serei de vários dos cursos aqui do Poli, só um curso melhor do que o outro. Se não tivesse mais nada a fazer na vida, eu ia viver me matriculando em todos os cursos que vocês fazem. Temas muito importantes, né? Processos de formação muito relevantes no cenário em que a gente está vivenciando hoje e esse é mais um, né? É mais um que eu com certeza me inscreveria e olhando aqui as pessoas que entraram, né? Várias pessoas de movimentos, várias pessoas, algumas que eu reconheço assim como referências. Então, assim, não estou aqui nem como educadora, né? Estamos aqui para trazer uma troca, né? A partir da minha experiência, porque esses títulos aí que você falou, né, de mestrado, doutorado, na real, repito muito isso, assim, minha principal escola foram os 20 anos de atuação junto a movimentos sociais urbanos, assim, meus grandes professores são principalmente mulheres, né, referências na luta por moradia aqui em Fortaleza e também as muitas pessoas que eu conheci dos movimentos nacionais de moradia, né, desde 2001 que eu atuo nesse campo. Então, é daí também que eu trago essa minha fala, principalmente, né? Então, eu queria hoje aqui trazer para dialogar com vocês, né, o que foi pedido pelo Rodrigo, é fazer um pouco de um apanhado, assim, da construção dos direitos humanos, né, do direito e o direito à moradia inserido como um direito humano nesse processo, já que durante toda a grade do curso vocês vão ter a oportunidade de entrar em outros elementos, né, componentes do direito à moradia. Você pode botar aí o slide, Sara, por favor? Aí eu fiz também não sou boa de slides, fiz só uns pontinhos aí para eu não me perder, para eu não passar do tempo, né, pandemia, todo mundo muito cansado, é só uma maneira de orientar, organizar melhor os pensamentos, e fiz umas pontuaçõezinhas aqui para poder seguir, certo? Já está aí aparecendo? Pode passar. Eu já compartilhei a tela, vocês estão vendo, não? Eu estou vendo no modo que não está no modo apresentação. Eita, gente, espera ainda. Agora foi. Agora foi? Se puder passar para o segundo slide. Então, vamos lá. Foi Obrigada. Agora vamos. Foi um exercício interessante isso de olhar para a construção histórica, né? Olhar para a dimensão dos direitos como uma construção mesmo, assim, eu sou militante, sou atuante, sou estudiosa, sou ativista do campo do direito à moradia há 20 anos, mas sempre me identificando, né, como
como acima de tudo, um ativista de direitos humanos. Então, buscar resgatar na memória, nos materiais que eu tinha, um pouco sobre esse processo, para trazer aqui de forma bem condensada, foi interessante, ainda mais nesse cenário, né, de tantos retrocessos que a gente está vivenciando. Então, foi importante para mim também olhar um pouco para esse percurso, inclusive para que a gente não se perca, né, para essas próximas batalhas que nós vamos ter, que espero em outro patamar, né, de civilidade com a outra presidência. Então, olhando para essa história, né, olhando para a nossa história, a história ensina para a gente muita coisa, né? Uma das coisas que a história ensina é que já houve muitos tempos e muitos lugares em que a única lei que valia era a lei do mais forte. Eu sei que isso persiste hoje também em muitos elementos, mas na época isso graçava, isso era o normal, né? E esses mais fortes, eles impediam o acesso às pessoas ao que era mais fundamental à vida humana. Né? Aí o que era fundamental? A gente pode puxar um monte de coisa que eu acho que vai ser comum a todos nós, no geral, né? Comida, casa, saúde, liberdade, segurança, trabalho ou muitos outros mais, né? Esse entendimento, inclusive, de o que é fundamental para a vida humana, para os seres humanos, esse entendimento de que isso precisava ser respeitado, que precisava ser garantido, foi o que gerou a luta pelos direitos humanos, né? Para acabar com esse império da lei dos mais fortes. E aí a gente está falando aqui de gerações e mais gerações da humanidade que notadamente de maneira coletiva, né, se organizou e pressionou os mais fortes e conseguiu algum sistema, alguma garantia que protegesse os seus direitos fundamentais, né? Em muitos desses processos, nós herdamos essas vitórias até hoje, né? Nós herdamos, vamos evoluindo, vamos complexificando a coisa, mas é importante lembrar que isso vem de muito tempo atrás, né? E que muitas outras pessoas, inclusive, pereceram nessa luta pelos direitos humanos. Pode passar. Olhando para essa história ainda mundial, né, um marco muito importante que existe dessa luta pela garantia dos direitos humanos surgiu logo após a Segunda Guerra Mundial, quando o mundo vivenciou muitos abusos, muitas violências, numa escala impressionante, né, e isso gerou uma articulação governamental, uma articulação dos países, notadamente na Organização das Nações Unidas. E aí, em 1948, a gente teve a assinatura da Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? Um nome razoavelmente conhecido pela gente, né? É um documento, inclusive, muito bonito. A partir da declaração, da assinatura dessa declaração por diversos países, os países signatários, né, que são os países que assinaram o documento originalmente, que é universal, não é nem terrestre, ele é universal, esses países passam a ter a obrigação de criar leis locais sobre os direitos humanos, né, que respeitem, que efetivem os direitos humanos. Inclusive, aqui no Brasil, a nossa Carta Magna, né, a principal lei do país, a Constituição Federal, ela é toda baseada nesses ideais, né, que vem lá da Declaração Universal dos Direitos Humanos. É reconhecível isso. Né? Então, inclusive, a Constituição do Brasil também foi fruto de muita luta. Né? Muitos de vocês aqui presentes, eu acredito, alguns participaram, sei que tem muita gente jovem também, mas alguns participaram da grande luta que foi conseguir uma Constituição brasileira que trouxesse no seu bojo direitos fundamentais reconhecidos. Pode passar, Sara. Mas antes de chegar na Constituição, eu achei importante a gente olhar um pouquinho mais atrás, já que a gente está falando de direitos fundamentais. Aí são algumas imagens de favelas brasileiras da década de 30, né? Aqui no canto em São Paulo, e ali em cima é do Morro da Providência do Rio, e aí é uma imagem do Portinari sobre favelas do Brasil também dos anos 30. Trouxe isso aqui porque
se considera que o grande marco do surgimento de uma legislação sobre políticas sociais no Brasil foi a partir da Revolução de 1930. Essa Revolução de 1930, ela de certa forma, ela sinaliza uma ascensão das massas urbanas numa arena política, né? Elas não existiam antes politicamente, enquanto sujeitos políticos. É também nessa época que se consolida um padrão de acumulação urbano-industrial, né? Em contraponto ao que imperava antigamente, que eram as oligarquias rurais, né? Então, há uma mudança aí do centro de poder. Até então, até esse período, né, a preocupação em relação às favelas, aos cortiços, aos bairros populares em geral, é que esses grupos, esses territórios, eles pudessem, entre aspas, contaminar a parte, entre aspas, também sadia da cidade, né? O que se apresentava, o que era colocado como ação para esses territórios eram ações, projetos, políticas de segregação, de isolamento, né? Ações que buscavam evitar o crescimento do que se considerava esses territórios como focos de enfermidades, e também se falava em doenças sociais, né? Isso me lembra secretária de Urbanismo e Meio Ambiente aqui de Fortaleza, da gestão anterior, e outros gestores, quando iam se referir, a gente sempre brincava que a gente aguardava, na fala dela, em algum momento ia aparecer assim, drogas e prostituição, quando estava falando de algum problema urbano aqui, drogas e prostituição, sempre aparecia dessas doenças sociais que eram identificadas, né, degeneração desses territórios, e a ideia de lidar com esses pedaços da cidade, que eram cada vez maiores, era isolar, segregar e evitar o seu crescimento. Com a chegada da República Nova e do Estado Novo, esse período dos anos 30 aos anos 45, principalmente, a gente começa a perceber a definição de uma política social instituída pelo Estado. Isso me lembra também, que eu podia ter colocado aí, a gente, aqui no Ceará, teve inclusive campos de concentração. Talvez tenham outras pessoas aqui inscritas no curso que são de Fortaleza, que são do Ceará. É uma história nem tão conhecida aqui, mas mais recentemente já saiu alguns filmes sobre isso, e que é importante que isso seja falado, assim. Os flagelados da seca que vinham para Fortaleza justamente nesse período aí, também um pouco antes, eles eram confinados em determinadas áreas da cidade e eles foram caracterizados como campos de concentração, assim, abandonados, né, deixados à própria sorte para morrerem, né, para não se misturarem com a cidade de Fortaleza, que estava ali começando a se projetar como um centro urbano, com referência também europeia, né? Imagine. Pode passar, por favor, Raquel. Tony Ramos aí, achei essa imagem do BNH. Olhando para a habitação ainda, né? Nessa época se caracteriza que houve um certo boom construtivo, certo? Com muita construção de habitação, a gente tem aquelas imagens daqueles conjuntos habitacionais grandes, né? Mas que não amenizou a crise da habitação. Já se falava numa crise da habitação nessa época, né? Os textos que a gente estuda sobre esse período, né? É unânime a opinião de que ali a gente já via, de maneira muito clara, uma contradição entre a lógica da apropriação privada, da acumulação, versus necessidades coletivas, né? Qualquer semelhança com o que a gente vê hoje, né, com a construção, ouvia mais recentemente, hoje nem isso, né, com os conjuntos habitacionais do Minha Casa Minha Vida, não é coincidência, né? Repetição de erros que no passado a gente já viu que não dão certo em relação a políticas habitacionais. Alguns estudiosos também dessa época destacam nesse processo também de visibilizar uma certa politização das favelas. Outros falam em uma certa descoberta das favelas, né? Como a primeira vez que as favelas surgem nos programas eleitorais subsequentes, né? Seguintes.
Antes eram esse problema, que era para segregar, para isolar, e a partir daí, desse período, se passa a considerá-las como algo a ser lidado, digamos, de maneira mais pública, digamos assim, mais relevante, e eles são trazidos para o debate político, né? A gente está aí entrando na época do populismo, né, conhecido como populismo de 45 a 64, e também é caracterizado por uma certa cooptação dessas massas urbanas, né? Inclusive, a igreja realizou também parte dessa cooptação, né? A igreja temia uma revolta popular, né? Dado o tamanho desses problemas habitacionais, dessa massa urbana, né? Desses atingidos e atingidas por esses problemas habitacionais. E aí a igreja entra para tentar amenizar, né? Se aliar ao Estado para tentar evitar essa possível revolta popular. Houve até um mapeamento por parte das igrejas de líderes operários, né, que ela identificava nas favelas, e a ação da igreja era promover ações sociais e incorporar essas lideranças incipientes nas ações sociais da igreja. E aí, ao mesmo tempo, as ações governamentais, né, que eram hiperburocráticas, uma superestrutura montada para dar conta desses programas, desses sistemas, não demonstravam efetividade suficiente, né? E a gente percebe a persistência do agravamento do problema habitacional brasileiro. E aí a gente, né, já estava ruim, aí vem os governos militares, né? Essa emergência dos governos militares demandou mais controle ainda dessas classes populares, né, que já tinha sido iniciada essas tentativas de cooptação, agora não era só mais cooptação, né, já iniciada no período anterior. Nesse período do militar, dos militares, quando a gente olha para o problema da moradia, né, e as respostas governamentais, é caracterizado como a casa própria, o elemento casa própria, passou a ser visto como um instrumento ideológico. A casa própria poderia servir para transformar os trabalhadores em, digamos, tem um texto que usa essa expressão, assim, aliados ordeiros, né? Já que estavam recebendo esse benefício do governo, né? Evitar um pouco também a revolta popular. A gente está falando dessa época aí do Banco Nacional de Habitação, do Sistema Nacional de Habitação, né? Assim, foram investimentos assim, muito vultuosos, muito significativos, e a degradação da vida urbana continuou aumentando. A gente sabe desse período também, né, de muitas perseguições a líderes comunitários, membros de movimentos de moradia, né, torturas, não só de moradias, né? Sabemos, né? O perfil de pessoas perseguidas, torturadas, assassinadas pelo governo que comandava o Brasil na época, né? E essa luta por moradia, por melhorias do local de moradia, e olhando para a moradia como um direito, ela passa a poder voltar assim, a submergir, né? A voltar a respirar, a voltar a aparecer só com a redemocratização, né? Dada a grande perseguição que os movimentos, as lideranças comunitárias populares passaram nesse período. Pode passar. Pensando também no desenvolvimento desse nosso encontro, eu queria trazer aqui para a gente pensar junto o que eu acho que é meio que o coração desse nosso encontro, né? A gente olhar para os direitos como um instrumento. Eu lembro, eu venho da assessoria jurídica popular também, eu lembro que a gente, nas oficinas de direitos humanos, essa expressão, sempre aparecia assim, o direito é como uma faca, ele tanto pode servir para cortar um pão, para cortar um alimento, como para matar uma pessoa, né? Depende de como a gente o utiliza. E isso significa também, significa essencialmente que os direitos eles não podem ser vistos apenas como um instrumento jurídico que normaliza uma sociedade. A gente precisa compreender os direitos em toda a sua complexidade, em toda a sua
globalidade, em toda a sua diversidade, inclusive, né? E só assim que eu acredito que a gente pode se comprometer na sua defesa, né? Inclusive quando implique necessidade de atualização desses direitos, avanços, né? Nunca retrocessos. E eu acho que essa nossa presença nesse curso aqui, nesse espaço de formação, nesse espaço de aprendizado coletivo, já é uma sinalização de uma consciência dessa nossa presença no mundo de uma maneira criadora e potencialmente transformadora da realidade. Tenho certeza que todo mundo que se inscreve para um curso que é chamado de Defensoras Populares dos Direitos Humanos já se coloca nesse lugar, né? Já se enxerga nesse lugar no mundo. Mas se a gente se coloca como potenciais transformadores de realidades, qual é essa realidade que a gente vive? Né? A realidade de um sistema capitalista em que o lucro de poucos está acima da vida de muitos. E aí essa pergunta básica, né? É possível a gente ter um pleno respeito e promoção dos direitos humanos pelo Estado capitalista, no Estado capitalista? A nossa resposta, nós que a maioria aqui provavelmente já é militante de direitos humanos, a nossa resposta mais imediata, mais espontânea, mais convicta é que não, né? O Estado capitalista, na verdade, ele é o principal violador de direitos humanos. Nosso principal trabalho, nosso principal estresse, nosso principal embate é com o Estado, né? Que era quem deveria garantir esses direitos. Temos consciência disso, mas é importante também que a gente, enquanto sujeitos sociais, né? Nós estamos vivos, nós estamos vivas, nós estamos aí para disputar os sentidos, inclusive, das coisas, né? A gente se coloca como sujeitos sociais coletivos que se opõem a essa visão liberal individualista, né? Nós aqui somos diversos e diversas também, eu não tenho dúvidas. Tenho certeza que nesse espaço aqui de formação, que é restrito, que é temático, mesmo assim, eu tenho certeza que há divergências importantes, relevantes entre nós, né? Mas eu também tenho certeza que aqui a gente encontra uma unidade nessa diversidade, né? E a nossa unidade é que nós somos defensores de direitos humanos e, considerando isso, é possível empreendermos ações coletivas, já que foi assim que, olhando para o passado, a gente conseguiu avançar, né? Na proteção dos mais vulneráveis, das mais vulneráveis. Pode passar. Dentro dessa olhar para os direitos como uma grande rede de proteção, eu gosto dessa imagem, dentro dessa grande rede de proteção que são os direitos humanos, que são os direitos fundamentais, nós temos o direito à moradia. A moradia digna é um direito fundamental, vou ler aqui, porque através dela se representa um patamar mínimo de respeito à vida, à liberdade, à dignidade, à individualidade, à segurança e à saúde, né? Vejam que tantos direitos estão diretamente ligados à moradia. E tem outros, eu sei que tem outros, por isso as reticências, né? Mas tudo isso está conectado ao direito à moradia. Como ele é relevante. A gente, olhando também um pouco para o passado, mas agora já no passado mais recente, com essa redemocratização, né? Eu falei que os movimentos de moradia só conseguiram voltar a respirar, a submergir com a redemocratização, após toda a violência que foi a ditadura militar. A gente teve a oportunidade de participar da elaboração da Constituição brasileira, né? Que, lembremos, teve como uma de suas referências a Declaração Universal dos Direitos Humanos. E é também nesse período da redemocratização que os principais movimentos de moradia, os movimentos nacionais, né, em maior escala, eles se constituem. Eu apanhei aqui um documento antigo que eu tinha, espero não esteja errado, um documento bem amarelado, inclusive, mas tem pessoas aqui dos movimentos que podem corrigir essas datas. Assim, a CONAM, por exemplo, que é a Confederação Nacional de Associação de Moradores, surgiu em 1982, a União Nacional por Moradia Popular surgiu em 1987, a Central dos Movimentos Populares em 89 e o MNLM em 1990. Depois, se tiver alguma correção aqui, vocês dizem. Mas tem essa percepção que
a redemocratização também proporcionou essa organização popular em maior escala. Isso não quer dizer que a luta comunitária deixou de existir, nunca deixou de existir, né? Temos aqui mesmo em Fortaleza, temos muitas histórias de movimentos significativos por luta por território, por moradia, por saneamento básico, por comida, né, nos anos 50, 60, 70, né? Mas eu estou olhando mais para essa organização, essa luta por direitos a nível nacional, que inclusive gerou avanços numa Constituição, certo? Pode passar. E aí a nossa Constituição, que foi aprovada em 1988, né? Apesar dela ter sido aprovada em 88, só 12 anos depois a gente conseguiu ter o direito à moradia inserido como direito social lá, listado, né? Teve essa emenda constitucional número 26, de 14 de fevereiro de 2000, que no seu capítulo 2º dos direitos sociais reconhece. São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma dessa Constituição, né? Isso está atualmente no nosso artigo 6º da Constituição Federal, que vem sofrendo atualizações, né? Vem sofrendo perdas, inclusive, mas está lá. Isso foi um encaminhamento 12 anos depois que a moradia conseguiu entrar aí, nominada nesse artigo 6º. E, para além da Constituição Federal, a gente tem diversos outros tratados internacionais que o nosso país, Brasil, assinou e que trazem a garantia do direito à moradia também. Aí são alguns: o Pacto Internacional pelos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, a Convenção Internacional sobre a Eliminação de todas as formas de discriminação racial, a Convenção Internacional sobre a Eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher, a Convenção Internacional dos Direitos das Crianças, isso internacionalmente, né? Isso significa, quando o Brasil se torna signatário, como eu já disse um pouco anteriormente, significa que o Brasil se compromete a elaborar, a aprovar e a implementar legislações que garantam os direitos aqui nacionalmente também, né? Esse reconhecimento internacional é um passo importante, mas não basta, é preciso ter o rebatimento local. Pode passar. Isso aí são os internacionais, mais a nossa Constituição. Só que, para além da Constituição, né, legislação nacional que garanta o direito à moradia também não falta, né? Mas a gente destaca o Estatuto da Cidade, né, nosso queridinho, nossa Lei 10.257 de 2001, mas há esse reconhecimento em outros diplomas legais. Mas vocês sabem, mais do que ninguém, que entre o reconhecimento na lei e a efetividade desse direito tem um longo, difícil, um imenso, um penoso, quase intransponível caminho. Vocês sabem, quase, é importante o quase, ele não é intransponível. E aí a gente acha importante registrar esse momento que a gente vivenciou no Brasil mais recente, mas já faz 20 anos, quase 20 anos, que é chamado por alguns do ciclo virtuoso das políticas urbanas. A gente sabe que o problema habitacional brasileiro ele é histórico, né? Mas desde esse início dos anos 2000, a gente teve no Brasil um cenário macroeconômico, inclusive, que era favorável, com a ascensão de um governo federal comprometido com a bandeira da reforma urbana, né? E isso, inclusive, vários nossos nomes que são referências, tanto de movimentos populares como da academia, né, e de outros espaços, foram para dentro do governo federal. Isso favoreceu, sem dúvida, algumas mudanças no processo de produção do espaço urbano, nem que seja administrativamente, nos seus arranjos institucionais, na produção legislativa, né? Porque a chegada disso nas cidades tem muitos outros obstáculos. A gente passou pelo processo das conferências das cidades, muitos daqui devem ter participado, e a imagem da 5ª Conferência das Cidades, eu fui pesquisar sobre essa aqui, relembrar, né? Eu participei, só teve uma que eu não participei, que eu acho que foi a primeira. Nessa aí, a 5ª, por exemplo, teve mais de 240 mil pessoas no Brasil envolvidas no processo da conferência, né? Porque aí a nacional ela culminava um processo que vinha das cidades, né?
Tinha primeiro as conferências municipais das cidades, que elegia delegados, que escolhia prioridades para as suas políticas urbanas, elegia delegados para as conferências estaduais, que também debatia políticas urbanas e elegia prioridades para suas políticas urbanas, e elegia delegados para a nacional, né? de 6, 7 segmentos, se eu não estiver enganada, né? Empresariado, movimento popular, poder público, movimentos ONGs, academia, né? Universidade, trabalhadores e trabalhadoras. Era um desenho muito interessante, né? de gestão democrática das políticas urbanas. A gente passou por isso aí, a gente teve isso. A gente teve também, nesse período, o desenvolvimento de planos setoriais, né, na perspectiva de planos setoriais mais integrados, por isso o Ministério das Cidades agregava mobilidade, saneamento, habitação, planejamento territorial. A gente teve o Sistema Nacional de Habitação, né, essa Lei 11.124 de 2005, a gente teve os planos diretores participativos, a gente teve também muita injeção de recursos, né, como pelo PAC, como Minha Casa Minha Vida, com todas as críticas que a gente tenha por todos esses exemplos, né? Esse meu ciclo virtuoso, ele não está isento de críticas, houve muitos problemas, nós todos aqui batemos muito de frente com alguns problemas estruturais de vários dessas legislações, políticas, programas e projetos, sem dúvida, mas olhando para o desmonte que a gente vivenciou em seguida, né? Pelo menos a gente tinha isso para disputar, né? Espero que a gente consiga retomar esse caminho aí melhorado, né? De maneira mais horizontal, mais justa, e que, de fato, as decisões levadas pelos movimentos populares sejam efetivadas pelo governo. E além dessa estrutura institucional, né, que foi formada a nível federal, muito por conta dessas pessoas do campo da reforma urbana que foram incorporadas ao governo, convidadas a compor o governo, houve esse rebatimento, houve esse reconhecimento também em algumas legislações estaduais e municipais, né? Então, esse ciclo virtuoso das políticas urbanas, ele foi desmontado, e a moradia, ela entrava aí dentro em diálogo com as outras políticas, ou deveria entrar, né? Pode passar. Bom, acho que esse tema está faltando, só as pessoas do Nordeste vão entender, eu acho. E olhando para as nossas cidades, né, a gente sabe que o direito à moradia, como vários outros direitos, é meio que o tem, mas está faltando. A gente chega aqui para comprar alguma coisa numa bodega, num mercadinho de bairro, né? Moço, tem tomate, tem, mas está faltando. Não faltam leis, não faltam secretarias, não faltam experiências exitosas pelo mundo para conhecer, não faltam recursos. O que falta, de fato, é decisão política que respeite os direitos fundamentais. A gente sabe que os interesses dos agentes ligados ao mercado imobiliário acabam prevalecendo sobre esse interesse coletivo, né, que é o que pauta a garantia dos direitos humanos. E aí, muito rapidamente, queria falar aqui do caso das EIs em Fortaleza, porque me veio muito à mente quando eu fui fazendo essa construção, né, histórica do caminho dos direitos humanos como instrumento e tal. A gente, as outras cidades já têm ZEIs desde os anos 70, desde os anos 80, nos permitam sonhar um pouco atrasados, porque Fortaleza só teve ZEIs reconhecida na lei do plano diretor em 2009. A gente não tinha ZEIs antes do plano diretor de 2009, né? ZEIs são zonas especiais de interesse social, não sei se todo mundo aqui, são territórios que são reconhecidos na lei do plano diretor como áreas prioritárias para a urbanização e regularização fundiária, de maneira assim bem simplista, né? É isso, no geral é isso. Aí cada cidade, no seu plano diretor, determina especificidades para as suas EIs de ocupação, de conjuntos habitacionais, EIs de vazio, como é que se delimita as EIs, o que tem nas EIs, certo? Mas, no geral, a ideia é essa, assim, é o reconhecimento de que há áreas da cidade que estão irregulares, que demandam urbanização, que precisam de proteção, inclusive, que moram em territórios que estão em áreas valorizadas. Às vezes, é esse instrumento que traz também a previsão de um conselho gestor, de previsão de elaboração de um plano específico para aquele território, no caso de Fortaleza, que é chamado de PIRF, Plano Integrado de Regularização Fundiária.
digamos, é um experimento de uma gestão democrática, de uma gestão urbana democrática efetiva, né? Talvez por isso seja tão raramente bem implementada, né? Completamente respeitada. Aqui em Fortaleza, a gente conseguiu a previsão de 45 zeis de ocupação em 2009, na lei do plano diretor. Apenas em 2013, depois de muita luta, né, esse processo aí de luta que a gente relembra em vários casos de direitos, né, de acampamento na prefeitura, de levar a porrada da guarda municipal, de mobilizar a imprensa, que vocês imaginarem de repertório de luta popular, a gente organizado nas vezes aqui em Fortaleza tentou. Só em 2013 a gente conseguiu que a gestão reconhecesse dessas 45, 9 ex prioritárias. Depois a gente conseguiu mais uma, né? São 10 ex prioritárias em Fortaleza. E esse ano conseguimos a 11ª, 2022. O plano diretor de Fortaleza, inclusive, ele está vencido, né? Porque o plano diretor é para ser revisado em 10 anos e não foi. Mas estamos retomando aqui o processo de revisão. Enfim, a gente vem de um histórico de 12 anos, 11 anos, aqui de reconhecimento legal das ex em Fortaleza, com muitos problemas, com muitos embates, muito investimento de tempo, muito investimento de energia, muito investimento de saúde, muito investimento de recursos das comunidades, e tem conseguido alguns avanços. São poucos, dado o tanto de que a gente investiu nisso, né? Mas a gente conseguiu alguns já tem vários artigos escritos como esse sobre isso, essa experiência aqui em Fortaleza. Eu não vou entrar muito em detalhes, mas o que eu estou querendo vislumbrar aqui é que esse caso das ex em Fortaleza é um típico caso de uma luta por um direito humano que foi reconhecido legalmente, e até ele ser implementado, efetivado, né, gerar impacto efetivo na vida ali da pessoa mais vulnerável, tem muita luta no meio. Não, se não houver luta, nada a gente conseguiria ter extraído da gestão, apesar dela ser, né, legalmente responsável pelo respeito ao que o plano diretor traz como prioridade. Mas a prática é isso, só a luta muda a vida, né? Tem um deputado, nosso parceiro aqui, que ele fala muito, só a luta muda a vida. A gente só consegue movimentar alguma coisa em relação às vezes aqui em Fortaleza depois de muito desgaste. Mas efetivamente a gente consegue, a gente tem várias comunidades, vários territórios que a gente consegue listar aqui em Fortaleza que permanecem seguros nas suas casas, porque a gente conseguiu se organizar enquanto ZEIs, se organizar notadamente enquanto frente de luta por moradia, né? Dessas 11 ZEIs prioritárias, por exemplo, 10 estão articuladas na frente, com a chegada de movimentos parceiros, de assessorias. Então, é um movimento relevante, mas a gente não traz aqui o caso das ZEIs com nenhuma ingenuidade, né? Nenhuma fé de que, meu Deus, reconheceu legalmente o instrumento, estamos garantidos. Não. Mas as ZEIs aqui em Fortaleza têm servido como um horizonte, né? Aquele negócio que as ZEIs estão ali na frente e tem nos servido para apontar um caminho para a gente seguir caminhando na luta urbana, sabendo que se a gente der um passo, ela pode dar um passo mais à frente e se distanciar mais, né? Daquele poeminha. A gente tem essa clareza, não estamos aqui na inocência, na ingenuidade, não, mas as ZEIs têm nos servido para caminhar, apesar de saber que em várias outras cidades tem comunidades que estão querendo deixar de ser ZEIs, que é um instrumento que não serviu para alguns casos, mas aqui para Fortaleza, assim, nos permitam experimentar as ZEIs como um instrumento muito importante na garantia do direito à cidade, do direito à moradia. E aí, para ir finalizando, a gente pode passar. Eu trouxe essa frasezinha aí que me deparei antes de ontem com ela por coincidência, que tem a ver com a luta, as lutas que a gente está travando aqui, né? Quando nada parece ajudar, eu olho o cortador de pedras martelando sua rocha, talvez 100 vezes, sem que nenhuma só rachadura apareça. No entanto, na 101ª martelada, a pedra se abre em duas, e eu sei que não foi aquela a que conseguiu, mas todas as que vieram antes. Então, é também uma maneira de agradecer a todos e todas que vieram antes da gente, alguns, inclusive, que estão aqui
representando seus movimentos e que permitiram que a gente hoje tivesse nesse estado de reconhecimento legal, pelo menos, né? Temos ainda muita luta a travar, mas não esqueçamos as pessoas que tanto se esforçaram, alguns até pereceram nesse caminho, nessa luta por direitos humanos. É isso. Obrigada, Valéria. Obrigada pela sua fala. E aí, para também interagindo um pouco com tudo que você trouxe, eu vou ler aqui alguns comentários que foram rolando no chat enquanto você foi falando. Eu acho que o primeiro que eu notei aqui, cadê ele? Foi de Kelly Vasco. Ela estava comentando que em Curitiba o primeiro plano municipal de desfavelamento de 1975 traz explicitamente a visão de população não civilizada que estavam nas favelas e que precisavam ser removidas para um local transitório até que tivesse civilidade para morar no urbano, né, embelezado e melhor servido. Então, nesse sentido, eram removidos para locais mais periféricos em condições indignas até a tal condição civilizada ser alcançada, né? Eu acho que isso também fala muito sobre a luta de hoje mesmo, assim, ó, e enquanto inúmeros grupos ainda estão lutando para serem reconhecidos enquanto gente, né? Que é muito sobre isso, assim, as violências, né? As violências que a gente enfrenta no dia a dia ainda estão muito alicerçadas numa visão de que nem todo mundo é gente, nem todo mundo é digno, nem todo mundo é, merece ter, né? Moradia de qualidade e tudo mais. Seguindo aqui com os comentários. O pessoal falou sobre várias realidades, assim, dos próprios locais de vivência. E Cecília Regina comentou que na cidade dela, né, só nos últimos 5 anos apareceram 6 novos acampamentos, isso do que ela conhece, né? E aí temos que repensar os modelos de ocupações com moradas de melhor qualidade, sanidade. Vários comentários aqui, mas para a gente também aproveitar que Net chegou, né? Ivanete Araújo, ela está presente, ela conseguiu chegar para nossa aula, que é um imenso prazer. Net, você está por aí? Oi, Sara, ela tá no ônibus. Ela pediu se puder falar Oi, depois. Ah, tá aqui já. Você consegue falar, sim, Net? Posso te apresentar eu aqui estou, rapidinho? eu estou por aqui. Boa noite a todas, a todos, a todos. Boa Eu noite. ainda estou aqui dentro do ônibus. Eu queria pedir a gentileza, se possível for, alguém antecipar a minha fala, e eu falo na próxima, porque acho que vai dar tempo de eu chegar, de eu descer pelo menos do ônibus, né? Porque Tá, a internet fica oscilando, né, na estrada. Cai, daqui a pouco não. Pode ser? Desculpa pode. bagunçar a ordem de vocês. Tá bom. Eu vou ler então mais alguns comentários que aconteceram aqui durante a fala de Valéria e depois a gente pode fazer nossa atividade, que acho que é o tempo de Net chegar e, né, descer do ônibus, pelo menos, e tudo mais. Isaac estava comentando que as moradias são, né, de... Ai, meu Deus, travou meu computador. Vocês estão me ouvindo? Estou ouvindo, normal. Eu estou te ouvindo. Eita, gente. Tá tudo normal, Sara. É que para mim parou tudo, a tela tá toda bagunçada. Tô ouvindo vocês. Estamos ouvindo bem, Sara. Se quiser ir seguindo. Tá. Deixa eu só aparecer para mim alguma coisa. Quer que eu leia os comentários aqui? Consegui chegar Por no... favor. A tela ficou toda
sei se eu vou perder algum, mas João José comenta que Recife foi pioneiro na questão das EIs, com o sistema de gestão coletiva, Preseis, maravilhoso. Tem vários livros e publicações aí de Recife. João Pereira, em Salvador, acho que a IDBU é o IBDU, né? E os movimentos sociais promoveram uma campanha sobre as EIs, muito importante. Aqui em Rondônia, as moradias são tudo da época de Dilma, tudo sendo sucateadas com o passar do tempo, algumas obras inacabadas e outras terminadas, mas não entregues, e muitos vazios urbanos. João fala do Preseis. João fala também que as EIs lá em Recife foram reconhecidas na luz. Gustavo fala que as casas aqui, a maioria levadas por essa enchente que teve em Recife, em Camaragibe. A prefeitura prometeu ajuda e até agora nada, o povo está se virando sozinho. José Ivo destaca a importância dos movimentos sociais, como a FIST e a CNP. João fala que Salvador conseguiram aprovar mais de 100 EIs, no entanto, nenhuma foi regulamentada. Cecília. Sara, tu conseguiu voltar? Sigo lendo? Tem muito comentário. Tem muitos comentários. Estou aqui já, não quis te interromper. Vai. Chegou João Pereira, ele estava comentando que precisamos rediscutir o conceito de periferia, porque existe a falta de infraestrutura e de serviços públicos, no entanto, não podemos também aceitar os estigmas, pois na periferia temos resistência e tecnologia de sobrevivência, que remonta à experiência dos quilombos e canudos, por exemplo. E aí, gente, com todos esses comentários, também acho que com a fala de Valéria, a gente tem muitas questões assim para pensar, e aí eu queria propor para vocês da gente então ir para a nossa atividade, enquanto o Nath também consegue descer do ônibus, aí depois da atividade a gente faria uma rodada, a gente teria a fala de Nath e depois uma rodada de debate de questões assim, né, entre a gente e Valéria e Nete. Daí a ideia agora é a gente se dividir em grupos, né? Grupos de 5 pessoas. E aí, no primeiro momento, uma primeira rodada, né? De 1 minuto, cada um se apresentando, falando seu nome, de onde vive, né? Se integra a algum tipo de movimento coletivo e que movimento é esse. E em seguida, uma nova rodada, né? De até 2 minutos por pessoa, para a gente trocar o porquê que quero ser ou porquê sou uma defensora, um defensor popular do direito à moradia. E uma segunda questão que é o que me traz aqui hoje para esse curso. Essa vai ser uma primeira atividade que a gente, né, vai estar fazendo. Daí eu vou dividir aqui vocês em salas. Depois a gente volta para cá, comenta rapidinho como é que foi a experiência aqui pelo chat mesmo. E aí eu vou redividir vocês para que a gente conheça novas pessoas para responder uma outra pergunta, né? Um outro momento da atividade. Enquanto eu for dividindo aqui as salas, eu vou pedir para a Bárbara colocar as perguntas no chat. Alguém falou? Você mandou por onde, Sara? No... Pelo Zap, vou te mandar, peraí. Ah, tá. Ainda não chegou aqui. Rapidinho. Estou criando aqui, aí lembrando que vocês vão precisar aceitar ir para a sala. Não deixem de aceitar para os colegas não ficarem sozinhos, por favor. Acabei de enviar o convite, vocês vão aceitando estarem nas salas. Indo primeiro. This meeting is being recorded. Obrigada por estar presente, por estar aqui com a gente. E aí a turma é sua, viu? Tá certo. Quero agradecer o convite de todos vocês, de todas, todos e todos.
E para mim sempre é um imenso prazer participar dessas aulas, essa troca de experiência, né? Um aprendendo com o outro. Para mim é sempre fundamental. Afinal de contas, como diz um mestre que eu sempre acompanho ele, que é o Dr. Manuel Del Rio. Quem sabe mais, luta melhor, né? Então, eu sou a Ivanete Araújo, coordenadora do Movimento de Moradia, como a Sara me apresentou, filiada à Frente de Luta por Moradia, Central dos Movimentos Populares. Eu vou iniciar um pouco da minha fala contando um pouco sobre a minha história, resumidamente, lógico, porque ela é bem longa. Eu sou do interior da cidade de Guariba, trabalhei como boia fria e fui morar na cidade de São Paulo com meu ex-marido, né, o pai das minhas filhas, e infelizmente eu me deparei com a realidade que a cidade grande acaba oferecendo. Você chega com uma vontade de mudança, uma vontade de trabalhar e voltar para a sua cidade, trazendo o fruto de bom e do melhor que você colheu. E, na verdade, eu me deparei com a grande selva de pedras, né? Fui moradora e moradora em situação de rua, vivi na rua com os meus filhos, porque não podia pagar o aluguel, tinha aquela questão, ou você paga o aluguel ou você come. Ou você come ou você paga o aluguel. E aí, sem emprego, o pai das minhas filhas, na época, tinha acabado de... ele acabou de pedir a conta, não, na verdade, o patrão deu a conta para ele, porque ele foi falar sobre o salário que daria para poder aumentar, e infelizmente ele acabou mandando ele embora. E aí foi aonde a gente veio parar na rua. Na rua, nós nos deparamos com, como é que eu posso dizer, uma situação bem subhumana. Além de você não ter um lugar, um endereço, você não tinha nem para aqueles direito básico para poder tomar um banho, para poder cuidar melhor dos seus filhos, né? Porque eu vindo para a rua, os meus filhos também vieram para a rua comigo. Na verdade, as minhas duas filhas, porque o menino acabou sempre ficando com a minha mãe. Conheci o movimento de moradia embaixo do viaduto do Glicério. Quem conhece a cidade de São Paulo sabe aonde que eu estou falando, né? Morei lá por 3 meses, achei que a minha vida tinha acabado, até que eu encontrei um movimento de moradia me convidando para participar de uma reunião. Eu achei que isso não ia ser legal, não ia dar certo, porque participar de uma reunião, pegar uma carteirinha, que um papelzinho não ia garantir a minha moradia. Passado-se um tempo, eu participei da minha primeira ocupação, que foi o Hospital Matarazzo. Esse hospital ele estava desativado há muitos anos, e ele fica ali na Rua Itapeva com a Avenida Paulista. Então, fui morar lá, e por incrível que pareça, gente, eu morei lá praticamente por uma gestação, 9 meses, ocupando o Hospital Matarazzo, várias salas desativadas. A princípio, eu fiquei com bastante medo, bastante receio, porque um hospital desativado, eu achei que eu fosse pegar a doença, pegar alguma bactéria junto com as minhas filhas. E aí foi aonde o pai delas falaram, não, ou você fica aqui, ou eu vou voltar para a rua, mas aí eu vou fazer coisas erradas. E se você me deixar na mão, não for me visitar, se eu for preso um dia, vai ser difícil, né? Não vai ficar bom para você. Eu falei, não, pensando bem, essa ameaça não soou legal, né? Então vamos ficar por aqui mesmo e vamos tentar. E foi aí que aconteceu. Eu, dentro do hospital Matarazzo, eu comecei a participar das organizações internas, né? Então, pegando o nome, numerando o quarto, para poder... E esse nome, ele ia para a portaria, para a família saber a portaria saber quem eram os moradores. Então, eu fiz esse trabalho. E um dia faltou a comida na cozinha coletiva. E aí, a coordenadora fez uma assembleia e falou, olha, a partir de amanhã não tem comida na cozinha coletiva. E eu tinha muito medo, porque eu falava, poxa, meus filhos dependem dessa cozinha. Veja bem, uma pessoa que estava em situação de rua, né, vivia de alimentação
daquele grupo chamado Anjos da Noite. E aí, de repente, você se deparar com a cozinha da ocupação que também não tinha, eu fiquei desesperada. Eu falei, meu Deus, por quê? Por quê? Saiu por quê na Assembleia? Ela falou, não tem comida. Falei, então pensei comigo, né? Chamei as meninas do corredor onde eu morava, falei, olha, vamos ajudar eu a pedir. Aí umas falaram, eu tenho vergonha, outras, eu tenho vergonha. Eu falei, então tá, eu já estava naquela fé, então eu peço e vocês me ajudam a carregar. Fizemos isso. Tiramos um grupo, eu fui pedir e elas ajudaram a carregar. Chegando lá, gente, não é me gabando, mas parece que foi a melhor comida, sabe, que eu havia comido. E eu explico por quê. Foi com a força e com a vontade de ajudar. Então, a partir do momento que eu também ajudei, eu senti que o sabor daquela comida estava melhor do que todas as outras. E ela me convidou para participar do movimento de moradia. E aqui estou até hoje. Já faz mais de 20 anos, mais de 26 anos, desculpa, que eu participo do movimento de moradia. E por que eu iniciei contando a minha história? O artigo 5º e 6º da Constituição Federal está dizendo que todo cidadão tem direito à moradia. Só que o nosso artigo 5º e 6º, ele acaba não fazendo valer, dependendo de quem está no poder. Existe uma Constituição, existe um direito federal, existe ali uma garantia de direito e esses direitos são violados. Olha quantas famílias vivem em situação de moradia, cada dia que passa, principalmente depois da pandemia. Esse número ele aumentou. Muitas pessoas não têm condições de viver dignamente, não, de viver nas suas casas, de viver nas suas moradias. E a gente continua fazendo luta, a gente faz ocupações na cidade para dar direito, para dar espaço para as pessoas que não têm. Assim como eu não tive um dia, e a gente acaba dando espaço para as pessoas, as famílias, poder entrar e reivindicar os seus direitos. Porque só depender do artigo 5º do poder público não vai sair. Não sai moradia, não sai nenhum outro direito. E eu sempre pego na questão da moradia porque ela é a porta de entrada de outros direitos. Se você tem endereço, você tem acesso à educação, acesso ao emprego, acesso à saúde, é a porta de entrada para outros direitos. Acesso à cultura, lazer, é a porta de entrada de outros direitos. E esse direito violado, e a gente sem fazer nada, não dá para aceitar dessa forma. Por isso que a gente se organiza quanto movimento social, como movimento de moradia na luta por justiça, e faz essas ações acontecer. E faz as ocupações. Hoje nós temos, são cerca de 4 prédios ocupados no centro, como o MMLJ. A frente de luta tem mais de 30, né? Mas como o MMLJ, nós temos 4 prédios, estamos aí com a proposta de fazer novas ações. E por que isso? Vocês estão me ouvindo? Estamos sim, né? Está dando para te ouvir bem. Tá, certo. E por que isso? A gente estamos preparando aí, nós estamos preparando outras ações como essa, porque não para de bater pessoas na nossa porta pedindo ajuda, acesso à casa, acesso ao direito humano, acesso à moradia. Então, por essas razões, vai ter outras ações como essa, como as outras ocupações que nós temos. E também é uma ação que dá acesso. Depois de 22 anos de luta referente ao Prestes Maia, gente, é uma ocupação que ela foi considerada a maior da América Latina, com mais de 400 famílias, ocupado num prédio, com um lado era 9 andares, do outro era 22 andares. Sabe o que é subir e descer escada de 22 andares? Realmente é quem realmente precisa e necessita por estar fazendo esse tipo de... O pessoal falou assim para mim, é um bom exercício. Não, isso não é exercício. Exercício é você calçar um tênis, calçar uma roupa adequada e você ir caminhar, você ir fazer outra coisa. Ali não, ali é necessidade mesmo,
que obrigou as famílias a subir e descer 22 andares. E agora nós assinamos a reforma do imóvel. E dá certo. Então, nós não estamos na direção errada, a direção está certa. O que precisa fazer é a vontade política de quem está, tanto governando, administrando a cidade, o país, ou o Estado, ter esse olhar mais voltado para a questão social, para as famílias de baixa renda, para as pessoas que não têm condições da moradia e digna, tá? Com qualidade de vida, porque nós temos esse direito é garantido. E quando eu falo na questão do direito, eu sei também dos deveres, apesar que o trabalhador ele já pagou por isso, mas ele não se intimida, ele Acho que agora travou. fala, não, desde que eu consiga pagar, comer, a viver bem, que mal tem o déficit. Oi? Alô? Voltou, né? Você tinha travado, mas voltou. Tô na estrada. E aí, o que eu quero dizer para vocês, gente? Quando eu estava dizendo assim, quando as pessoas ocupam, as famílias ocupam, não é só para ocupar, não. Não é só para dizer, não, está aqui, não. É para denunciar o imóvel vazio sem função social da propriedade, muitos deles devendo imposto para o poder público, que esse valor deveria ir para os caixas, para os cofres públicos e retornado para a moradia, para a educação, para a saúde e para tantos outros direitos, e não vem, tá? E a família sem condições de morar com dignidade. Por isso que a gente faz essas ações. E aí, a outra questão, sobre a criminalização. Nós somos criminalizados constantemente pelo fato da gente, como é que se diz? Fazer essas lutas, ao invés do judiciário olhar e dizer assim, olha, tem que cobrar o poder público, criminalizam a gente, né? Então, várias lideranças, há um tempo atrás aí foram presas, eu fui presa, sabe, por fazer a minha luta, por acreditar nessa ideologia de que quem luta consegue, não adianta você ficar com o popô na cadeira dando audiência para essas redes nacionais, e aí eu quero aproveitar o ensejo e falar com vocês aqui, olha só como é que é a imprensa também, olha o que nós vivemos no dia a dia. Ontem aconteceu um incidente, uma tragédia, na verdade. Um morador precisou de um trabalho de manutenção, contratou uma pessoa, a pessoa subiu até o sexto andar para fazer o trabalho. Parece que era pôr um cano na pia, alguma coisa assim. E o que aconteceu? O que ocorreu? Ele passou mal, ele caiu, ele morreu dentro da casa do morador de infarto. E a família veio, a família falou, olha, desde ontem ele estava com esse problema, essa dor no peito, nós pedimos para ele ir no médico, ele não foi, ele não quis ir, ele veio trabalhar. E para o morador, ele não tinha dito nada, só pediu água. O que aconteceu? A imprensa Ela tá na estrada, gente. Vamos esperar que acho que daqui a pouco ela consegue voltar. chegou lá e falou, olha, Beth? uma pessoa foi encontrada morta dentro de uma invasão irregular. Olha como é caminhar as casas das pessoas e levar essa... Olá? Travou pra gente. A gente conseguiu Olá, até... Travou pra gente, mas a gente conseguiu ouvir até o momento que você ia começar a falar da imprensa. Aí foi quando travou. Eu falei da tragédia. Vocês ouviram a tragédia? Sim, aí a parte da imprensa que a gente não ouviu. Perfeito. Então, a imprensa chegou e falou o seguinte, ao invés de procurar saber o que acontece, ela chegou e falou o seguinte, olha, uma pessoa foi encontrada morta dentro de uma invasão irregular. Para vocês verem, e isso entra nas casas das pessoas dessa forma,
E quem não vê, quem não entende, vai dizer, é isso mesmo. Né? Então, nós somos, todo momento, nós somos mal vistos. Né? Por mais que a gente acaba fazendo o papel do poder público, nós somos mal vistos. O judiciário deveria cobrar o poder público a violação do direito da educação, do direito da saúde, do direito da moradia, mas não, eles preferem, é mais fácil eles nos caçar, tentar nos intimidar, mas não, a nossa luta ela é tão grande, ela é tão bonita, ela é tão verdadeira, que não vai ser nenhum tipo de sistema irregular que vai acabar e vai tentar tirar o direito da nossa ordem, porque a gente sabe muito bem que a nossa ordem acaba sendo a desordem deles. Né? Então, a gente continua nessa luta pelo direito à cidade, o direito de ir e vir, o direito à saúde, sabe? São direitos fundamentais, direito humano, direito à água. A gente luta, as nossas ocupações, a gente está aí na luta para poder regularizar a água, a luz, mais de 15 anos. Nós temos aí uma ocupação com mais de 15 anos e agora que a gente está conseguindo a discutir essa questão, não porque achou que é legal, teve que 2 companheiros da gente ir presos por furto de água e energia, mesmo sabendo que a gente já paga por ela, né? E mesmo sabendo que a água é um direito humano que não deveria de forma alguma ser colocada dessa forma. E aí nós estamos também nessas lutas. Eu não sei se vocês estão me ouvindo, gente, eu estou no meio da estrada aqui, eu vou abrir aqui para vocês poder falar, não sei como é que está o meu tempo, mas eu quero muito, muito, muito agradecer a este momento, e aí conforme for aqui no bate-papo, a gente vai se encaixando, tá bom? Muito obrigada, viu? Obrigada a você, Nete, muito obrigada mesmo por estar aqui, por dar seu tempo para a gente, né? A oportunidade de te ouvir, mesmo estando na estrada, estando dentro do ônibus, você estar aqui é muito valioso para a gente, para todos nós. O pessoal está aqui super agradecendo, né, pela oportunidade de te ouvir, por compartilhar todas essas trocas. E alguns comentários, né? Acho que Mari comentando que somos criminalizadas pelo poder público e pela sociedade. Eita, que está subindo. Tivemos uma reunião com o atual secretário da Habitação, João Farias, que nos chamou de invasores, nos intimidando, sendo que todos estão inscritos desde 2005, 2006, 2007, fazendo o procedimento anual. E dentre esse e vários outros comentários aqui. Gente, pelo avançar da hora, né? Estamos chegando perto das 9 horas. Eu vou passar, na verdade, a palavra para Valéria, caso ela queira trazer mais uma palavrinha para a gente. A gente teve muitos comentários aqui, eu acho que as questões foram mais trazidas nos grupos mesmo, nas atividades que a gente fez hoje, e mais muitos comentários aqui. Qualquer dúvida, qualquer questão, a gente vai ter a oportunidade de estar conversando nas próximas aulas, mas pelo avançar da hora, são 9 horas. Eu vou fazer só mais uma rodadinha para a Valéria dar mais uma palavrinha, né, seu último comentário, prazo também para a Nete se despedir, e aí a gente vai precisar encerrar por conta do horário mesmo. Tá certo? Valéria. Não teria nada a acrescentar, não, agradecer, assim, um aprendizado e também reiterar que eu adorei o papo nos grupos, nunca tinha participado, nessa outra vez que eu estava no outro curso, eu caí, não consegui voltar e foi massa mesmo, pouco tempo. Obrigada ao Polis, obrigada à gentileza de vocês todos são muito simpáticos, muito gentis, pessoas que estão aqui acompanhando, agradecendo, dando força. Sabemos que todos estamos cansados e cansadas, né? Mas se encontrar nesses espaços de luta, porque aqui também é um espaço de luta, nos revigora.
Obrigada pelo carinho de vocês na escuta da gente, né? Nessa perspectiva de que a gente não está aqui para ensinar. Quer dizer, NET até está, né? Aprendemos com NET, estou aqui para compartilhar. E obrigada, NET, parabéns pela luta. Net, quer se despedir do pessoal? Por causa do horário, a gente não vai ter aquela rodada de conversa agora, mas entre os grupos elas aconteceram. Net está por aqui? Ela sumiu para mim? Oi, Aqui, desapareceu para mim, mas agora apareceu. tá bom. Então, Net, quer dar uma palavrinha final, se despedir do pessoal? Sim, quero primeiramente agradecer, gratidão, agradecer a Deus por me dar forças para poder continuar e agradecer a todos vocês e que juntos somos mais fortes. Eu quero deixar uma única palavra aqui, uma última palavra, de que nós, no dia 2 de outubro, nós temos o poder de decisão na mão. E espero aqui que a gente faça a coisa certa, porque da forma que está e do jeito que está, não tem condições de ficar. Eu faço um trabalho social aqui pelo interior, aonde eu estou chegando, e é muito ruim o filho pedir uma comida, a mãe não ter na panela para dar. O arroz, né? Estava vindo uma moradora, falou assim, olha, eu fui pegar uma fila ali no social para pegar um botijão de gás, mas eu não consegui, eu vou ter que cozinhar no álcool. Eu falei, mulher, pelo amor de Deus, né? E ela não tinha Pix, não tinha nada para poder mandar. Eu falei, calma que eu estou chegando. Mas como é que tem a calma com fome? Eu já passei por isso, eu sei. Então, dia 2 é o dia da decisão, dia 2 de outubro, gente. Vamos mudar, vamos trazer a esperança de volta, vamos trazer o amor, vamos trazer a paz de volta, né? Tudo bem, tem que ter luta, a gente luta, né? Mas não com ódio, não da forma que está, homofóbica, né? Tão violenta, da forma que está, tá bom? Então, forte abraço a todos vocês e muito obrigada, mais uma vez, por aprendermos juntos. Seguimos juntas, seguimos juntos, seguimos juntos, gente. Muito obrigada, Valéria, muito obrigada, Nete, muito obrigada, Bárbara, muito obrigada a toda a turma que está aqui, toda a interação, toda a participação, toda a luta. Seguimos e boa noite, descansem e a gente se vê. Boa noite, pessoal. Obrigada. Obrigada, boa noite.